Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado Volume 3, quinto ano, semana 1, disciplina História. Então vamos lá direto para o tema. O tema hoje é os meios de transportes na pré-história. Nós vamos ver bastante sobre meios de transportes na semana 6, 5 e 6 de Geografia. E aqui nós vamos contar a história dos meios de transportes. Por isso que veio para a parte de história aí. Então, nessas semanas vamos retomar nossos estudos da pré-história e aprofundá-los. Vamos conhecer um pouco sobre como surgiram os primeiros meios de transportes nesse período histórico. Então, aqui começa a história dos transportes, né? Nós vamos ver uns textos aí, ó. Uma breve apresentação. Os transportes são meios de ir e vir de pessoas e cargas importantes para a humanidade desde os primórdios. Então é sem dúvida, né, que os meios de transportes aí são meios de ir e vir, né, para transportar pessoas e alimentos, né, desde os primórdios lá que foram descobertos. Foram inventados os transportes para facilitar essa locomoção, nessa ida e vinda de pessoas e alimentos. Então eles permitem, né, os transportes, o deslocamento de pessoas, alimentos, animais, matérias-primas e muitas outras cargas de um lugar para outro. Então, vamos retomar nossos estudos do primeiro bimestre sobre a pré-história e conhecer os primeiros meios de transportes da humanidade. Então está nos convidando aí, né, para voltar no tempo aí e conhecer como foram criados os meios de transporte. Nós temos aí um texto 1 aí, História dos meios de transportes. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. Caminhando, ele atravessou grandes distâncias, na maioria das vezes descalço. À proporção que ia se desenvolvendo intelectualmente, pôde melhorar seu transporte anatômico, fabricando os primeiros pares de sapatos com couro de animais para proteger os pés, o que dava a resistência para caminhar cada vez mais. Então, como diz no texto aí, né, de acordo o homem foi ficando mais inteligente, ele foi criando mais, né? Só andava a pé, percorriam grandes distâncias a pé, descalço. Então, de acordo com sua inteligência se desenvolvendo, ele criou o primeiro sapato, né? Fez um sapato de couro de animal, que ajudava ele a percorrer distâncias maiores. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o aquático, ainda no período da pré-história. Para fazer canoas, botes usados para cruzar mares e lagos, os homens utilizavam troncos de madeira, bambus e juncos. Então é interessante. O primeiro meio de transporte foram barcos, né? Canoas, que era usado para locomover-se na água. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usadas em carros tracionados por animais domésticos pelo homem. Aí veio a criação da roda, né? Aí praticamente começou tudo, ó, nesse período aí. Mesmo sendo muito pesada, mas ajudou muito. O transporte se tornou mais efetivo, mais rápido. Claro, né, puxado por animais domésticos, bois ou cavalos e assim por diante. Aí nós temos o texto 2 aí, que é uma tirinha aí. Aí tem lá, ó, não sei se no pet seus lá vai tá mais. Vou crescer aqui mais para ver se dá para entender mais. Aqui, ó, dois homens da pré-história, né? Texto visual aí.
será que essa invenção não vai causar mortes? Os dois homens da pré-história inventando a roda. É só não usar como um selvagem, o outro falou. Então dá para pensar aí, né? Desde a pré-história, para você pensar nos dias de hoje, no trânsito de hoje, como está o trânsito hoje, muito acidente, aí são muitos usam como selvagens mesmo. Mas um já estava com uma precaução lá de futuramente se ia dar problema. Aí o outro bem mais consciente. Então vamos lá. Temos outras charges aqui. Leia a charge e reflita sobre ela. E vocês veem aqui, ó, um homem da pré-história aqui também. E aqui uma pista cheia de carros a todo lado e aquela bagunça no meio do trânsito. Aí o homem das cavernas, aí o homem da pré-história, no meu tempo o movimento não era tanto e não tinha essas coisas que andam. No caso aqui é os carros, né? Então, depois mais tarde vocês vão voltar aqui para responder uma questão sobre esse pensamento aqui do homem da pré-história. Então vamos lá para atividades. Enumere os meios de transporte de acordo com o surgimento. Diminuir aqui para. Enumere os meios de transporte de acordo com o surgimento deles na história da humanidade. Vocês têm tem o texto lá. E aí vocês vão enumerar que é 1, 2, 3 e 4. De acordo a história da humanidade. De acordo eles foram sendo criados. Então como o homem andava, o homem da pré-história, era somente a pé, né? Então você vem aqui e coloca o número 1. Aí ó, somente a pé aqui no número 1. Então isso que é enumerar. Depois que eles começaram a inventar, veio o que? A pé, usando sapatos feitos com couro. Então já era como se fosse um meio de transporte também, né? A inteligência dele foi aumentando. Ele criou o sapato que facilitava ele andar a pé, percorrer grandes distâncias. Então número 2 aqui, no primeiro aqui. E assim por diante. Veio o que depois de que ele criou os sapatos? Aí você coloca número 3. E por último, número 4. Isso quer numerar. Não fala a resposta tudo, né? Não pode falar tudo. Número 2, responda. No texto 2, de qual invenção o homem da pré-história fala? No texto 2 lá. Então você, lá o texto visual, lá os dois homens conversando. Deixa eu voltar lá em cima, que o 2, ó. Será? Preste bem atenção. Texto 2, de que eles estão falando aqui, ó. Eles criando a roda. Beleza? Bem simples. Na letra B, o que o outro homem do texto 2 quis dizer com a frase? É só não usar como um selvagem. Tá vendo? Não perguntou, será que isso não vai dar mortes? E o outro falou, é só não usar como um selvagem. O que ele quis dizer com isso aí? Hein? É igual hoje. Se você entra dentro de um carro ou uma moto, ou até mesmo um avião, ou qualquer meio de transporte, você tem que usar com responsabilidade, né? Senão pode causar acidentes, não beber ao dirigir ou pilotar a moto, ou qualquer tipo de meio de transporte. Então use com responsabilidade, para não evitar acidente. Mas é a sua opinião, você coloca a sua opinião aí na letra B. Letra C, a charge anterior tem como tema o trânsito, fazendo uma ligação entre o fato histórico mostrando e a atualidade. Qual é a crítica feita nesse texto? Aí você tem 4 questões aí para você marcar aí, ó. Atualmente é a mesma quantidade de veículos no início dos tempos pré-históricos. A quantidade de carros de hoje em dia é bem menor que nos tempos pré-históricos. Na pré-história a quantidade de carros era muito pequena comparada com os dias de hoje, ou na pré-história não existiam carros. Então você pode voltar naquela charge lá que o homenzinho da caverna lá tá olhando
para os carros no trânsito, né? E responder essa questão. Na pré-história tinha carros? Aí deixo com você aí para analisar o texto e tudo que nós estudamos aí a respeito aí. Número 3. Releia os textos 1 e 2, né? O texto 1 e o 2. O texto 2 fala de uma invenção. Localize no texto 1 a informação sobre essa invenção. Releia essas informações e responda. Então aí na letra A, o que significou a invenção da roda na evolução dos meios de transporte? Você vai voltar lá no texto 1, e vai responder essa questão aqui, ó. O que significou a invenção da roda na evolução dos meios de transporte, né? Lá no texto fala sobre a roda lá, quando foi inventada a roda, que ela tornou o trânsito bem mais efetivo, essa parte aí. Senão eu vou responder tudo, então não pode. Letra B, como era feita a roda, de acordo com o texto 1 lá, como era feita a roda? Volta lá no texto também. Letra C, o que significa dizer que a roda deixou o transporte mais efetivo? Então, você vai marcar uma dessas três, deixou o transporte mais lento, deixou o transporte mais eficiente ou deixou o transporte mais pesado? Uma dessas três. Não, sem esquecer de voltar no texto. Ao número 4 aí, ó, vamos relembrar nossos estudos do segundo bimestre. Resolva a cruzadinha. O homem pré-histórico e a vida sedentária. Esses são assuntos que nós já vimos antes, né? Então, só para relembrar aí mesmo aí, ó. Temos lá assim, ó, a primeira pergunta. O homem pré-histórico, após fixar residência em um lugar, em um único lugar, passou a ser o quê? Vocês lembram? O homem da pré-história, após ele deixar de ser nômade e fixou local em um só lugar, vocês lembram aquela palavrinha? Sedentário. Então ele passou a ser sedentário, só para relembrar aí algumas. A número 2, foi proporcionada em maior oferta ao homem pré-histórico com o domínio da agricultura e da criação de animais. O que foi o homem proporcionou ao homem aí, ó, esse domínio aí, com o domínio da agricultura e da criação de animais? O que melhorou para o homem? Seu alimento, né? Sua alimentação, ou alimento. Então é isso aí. Os alimentos aí, depois do homem da pré-histórica, depois que ele começou a dominar a agricultura e a criação de animais, o alimento dele aí ficou bem mais fácil. E a número 3, atividade que surgiu a partir da troca do que não usavam por aquilo que precisavam. Vocês lembram? O que é isso aí? Lembra do comércio? Você tem alguma coisa que você não está usando, mas precisa de outra, e você trocava. Isso é chamado de quê? De comércio. Aí você vai lá no número 3, ó, escreve comércio aqui dentro. E assim por diante, gente. Senão eu vou falar todas aí, não pode não, tá beleza? Então, chega mais o fim de uma semana aí, né? Semana 1. E na oportunidade vocês compartilhem o vídeo aí, dá um likezinho lá, curtam. E até a próxima, pessoal. Tchau.